Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso aqui do canal Bruxa Curiosa com mais um vídeo. Gente, hoje o vídeo é sobre a Afra Sarasokli e Mert Ramazan. A pedidos aí da minha querida Regina, ela pediu o seguinte. Ela pediu para saber a energia aí da família dos dois, né? Então vamos ver, eu formulei algumas perguntas aqui, vamos ver o que o tarot fala. Antes de iniciar, já falo para você deixar aquele seu super like, aquele seu tchutchu like aqui para mim, ok? E se você quer uma tiragem na sua energia, gostou de algum tema que eu fiz para algum famoso aqui, só me chamar, tá? Só me chamar, falar qual é o vídeo que a gente faz. Isso tá sendo bacana porque as pessoas estão gostando de algumas tiragens e estão pedindo. Então vamos lá, já peço novamente para você curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, bora trazer temas aqui, dê sugestão. A sua sugestão é muito bem-vinda, ok? Então vamos lá, vamos saber, sem mais delongas, recados dados, vamos lá aqui, baixando barreira. Gente, é importante também falar, né? Tô procurando fazer, as pessoas falam, mas você só fala do Jan, todos os canais, então a gente toma cuidado para não generalizar. E se eu faço é a pedido de vocês, né? Mas aqui, de uma certa forma, eu deixo bem tranquilo. E eu sempre, quando a galera pede, né? Eu sempre tô ali atendendo os pedidos de vocês, né? Procuro, às vezes, nem faço um vídeo de várias perguntas, não. Eu faço um vídeo focado no que você pediu, né? Que geralmente tá sendo uns temas bacanas. Então, segura a onda aí, quem gosta do Jan, quem não gosta, né? Então eu procuro fazer de todos, estou procurando fazer variados e independente se tem visualização ou se não tem visualização. E até aproveitando, né? Às vezes, gente, às vezes até um erro meu, eu vejo o tema e às vezes eu não sei muito do assunto, né? E aí dá um pouco de ruim, mas faz parte. E aí às vezes a gente entende porque o tarot tá saindo uma carta ali meio estranha, né? E depois a gente vai ver. Mas é assim mesmo, porque o tarot, gente, ele responde o que a gente pergunta. Então vamos lá. Vamos saber sobre Mert Ramazan e Afra. A primeira pergunta, tarô, é o seguinte: como Afra se sente em relação a Mert Ramazan nesse momento, na energia de hoje? Como a Afra sente em relação a Mert Ramazan? Olha só, caiu a carta dos enamorados. Então a energia dela, já falo, tem sentimento? Tem. Mas a energia que ela tem com ele é de obstáculos. Ela não tem dúvida do que sente, mas de como conduzir, porque tem coisas ainda que traz obstáculos. Tem coisas que divide eles, né? Os enamorados sempre falam que pode estar ali dividido entre uma terceira pessoa, entre um trabalho, entre famílias, né? Então vamos ver, porque o nosso tema aqui também é sobre família. Então, pode ser a energia aqui da família? Com toda certeza, vamos ver as demais cartas. E olha só, a gente também tem a carta do enforcado, né? Então aqui, como a Afra se sente em relação? Ela se sente parada, né? Ela se sente travada, ela se sente aqui com ele, ainda existe obstáculos. Mas o enforcado, gente, ele é o seguinte,
ele também tá nessa posição porque ele quer. Mas aqui também me fala, o enforcado também sempre fala de atrasos, que as coisas estão atrasadas, já eram para ser resolvidas, mas às vezes a gente fica protelando, né, certas coisas com medo de passar esses obstáculos, porque esses obstáculos causou alguma coisa, causou um desconforto e que para que ela possa passar em cima desse obstáculo, ela precisa fazer um sacrifício, né? Ela precisa fazer um sacrifício para seguir em diante. E às vezes esse sacrifício, gente, é ultrapassar as barreiras, tem dificuldade, né? Só que se a gente passar, né? Se a gente insistir nesse sacrifício, pode ter uma libertação, né? Então, como ela se sente? Ela se sente presa, mas que para tenha essa liberdade, precisa fazer um sacrifício. E é interessante, vamos lá. A gente está analisando aqui. Se vocês for verem, eu vou virar aqui, ó. Ele tá de ponta cabeça. Mas se eu viro, ó, olha como tá aqui. Ele tá, a perna dele, não sei se vocês conseguem ver, é um formato de um 4. E o 4, ele sempre fala de estabilidade. Então, ela precisa olhar todo o ângulo, porque, na verdade, por mais que existam obstáculos, pode ter estabilidade. E por que tem estabilidade, Renata? Porque tem sentimento. E se a gente for ver, eu sei que o povo fala, Renata explica demais as cartas. Aqui a gente tudo tem fundamento, tá, gente? Aqui a gente tem um anjo. Então esse anjo, ele é da proteção. E tem outra coisa. Esse aqui, ó, esse casal aqui que tá nu, ele representa Adão e Eva. E o que aconteceu? Aqui teve um pecado, né? Aqui teve alguém que pisou no tomate aí, né? Não conseguiu ali segurar o tchan e caiu em tentação. Então, os obstáculos dessa é que ele cai em tentação de novo, né? E é interessante isso. Eu sei que o pessoal não gosta, né, que eu faço essa análise toda, essa situação toda, mas tem fundamento. Então essa é a energia aqui dele. E como eu falei, o 4 também, gente, ele fala de uma organização. Então é um relacionamento que pode ter uma organização? Pode. Pode ter uma concretização? Sim. Pode ter ali ser prático? Pode ser trabalhoso? Sim, pode ter tudo isso, mas vai depender desse sacrifício, até de enfrentar esses obstáculos, de enfrentar essas tentações todas e investigar por que tá caindo em tentação, porque a gente não segura o tchan. Vamos lá, vamos saber mais. Se você gosta da minha tiragem, fala pra mim como que é. Se quiser uma tiragem comigo, só me chamar. Vamos ver aqui. Agora, vamos ver. Deixa eu ver de novo com esse. Agora agora é o Mert. O que Mert Ramazan sente de verdade pela Afra? O que Mert Ramazan sente de verdade pela Afra? Aqui, gente, a Afra, ela tem sentimento, mas ela entende que existe realmente obstáculos,
mas que pode ser superado, que vai depender aí de um sacrifício. E o sacrifício, às vezes, aqui é a questão da confiança. Voltar a confiança de novo. Então, vamos ver aqui o que... Olha que lindo. Olha que lindo. Eu não gosto da minha opinião, né? Mas eu tô gostando desse casal. Então, o que Mert Ramazan sente... Gente, o Mert, ele tem sentimento por ela, tá? Aqui é a carta da estrela. E a estrela, ela fala de um sentimento profundo, de um relacionamento idealizado, né? A estrela, essa mulher que tá nua, aqui ela tá falando, se está nua, ela tá sendo verdadeira, né? E para ser verdadeira, né? Tem que ter coragem, tem que deixar as coisas fluir, tem sentimento. Porque quando a gente vê a carta, tá? Que tenha sentimento, então por isso que às vezes vem a galera aí, né? Nossa, mas você falou que tem sentimento. Vai ver, vai estudar a carta, porque eu falei, né? Então aqui tem um sentimento profundo. E o sentimento dele não tá parado. Porque essa carta da estrela, a mulher, ela tá com um jarro, 2 jarros na mão. E ela tá jorrando essa água fora. E por que ela tá jorrando essa água fora? Porque a água parada, como eu falo, dá dengue. Então, quanto mais a água ela fica em circulação, as coisas começam a fluir, então tem profundidade. E ele tá ali querendo se retratar com ela, tá? Então ele gosta dela, ele tá querendo se retratar. E por que você fala em se retratar? Porque a carta da estrela, ela fala de cura, né? Ela fala de cura. E se veio a carta da estrela, para vir a carta da estrela, antes da estrela é a torre, por mais que não aparece aqui. A gente tem uma sequência das cartas. E a carta da torre, ela fala de um abalo. Então, esse relacionamento passou por um abalo, passou por um rompimento. E hoje, ele tem a possibilidade de ser curado. E essa cura, ela vem da noite pro dia? Não. A carta da estrela, ela demora. Só que aqui ele não pode ficar só na esperança. Ele não pode ficar só na idealização. Ele precisa também estar em terra firme também. Equilibrar as emoções dele e deixar as coisas fluir, né? Mas também tomar uma atitude. Deixa eu ver o fundo do deck. Aqui, ó, a carta do Papa. A carta do Papa aqui, eu vejo que ele tem sentimento, mas alguma coisa limita ele. Alguma coisa limita ele no sentido, a sensação que eu tenho por conta do Papa, o Papa ele é um mestre, né? Ele é ali um Papa que governa uma situação, mas eu não vejo que ele é esse Papa. Mas sim, se a gente for ver, sim que alguém governa a vida dele. Então que ele é muito limitado, ele não tem liberdade de expressão, de comunicação, de falar. Então ele é limitado. Então por isso que ele sonha demais com ela, por isso que ele idealiza coisa. Só que também essa questão de se libertar tá nas mãos dele. Tá nas mãos dele de falar o que ele sente. Vamos ver mais. Aqui. Quais os maiores desafios que eles podem enfrentar como casal? Faltou uma carta ali.
Quais os maiores desafios que eles podem enfrentar como casal? Vamos ver. Imperatriz. Gente, se a gente está perguntando dos dois, né? Qual o maior desafio? Que imperatriz. Totalmente família e tem a ver com mãe, tá? Mães. Então, uma mãe aqui, o desafio principal aqui é uma mãe. Então, vocês que sabem bem aí da história, não sei muito bem, fala pra mim se é. E se não for, não, Renata, não é. Aqui é uma figura forte feminina, mas pra mim tá muito forte de ser mãe, tá? Então, o desafio que encontra é família, ó, a roda da fortuna. Eles estão no caminho do outro, não tenho dúvida nenhuma. Mas tem instabilidade. É um relacionamento que ainda traz uma insegurança, ainda não tem força para se desenvolver, mas é só a força, é bem um impulso. Como a gente falou, a gente viu a carta do enforcado, né, na questão na questão da Afra, dela olhar as coisas com outro ângulo e também saber enfrentar, sair da zona de conforto e não ter medo de enfrentar essa imperatriz aqui. E, gente, a imperatriz, tá? Pra mim tá muito forte de ser mãe. Depois vocês podem falar. Ela faz uma chantagem emocional com ele tremenda. Chantagem emocional, aquela coisa, a palavra que vem na minha mente, a reputação da família vai para ralo abaixo, tá? Ou se não for questão de mãe, alguma coisa que a gente viu, alguém que organiza, né? Que cuida do financeiro dele, que cuida da situação dele. Mas a questão familiar tá muito forte para mim, questão de mãe. Vamos ver mais aqui. Deixa eu tirar aqui. Quais os maiores desafios, né, que ele pode enfrentar, que eles podem enfrentar, que eu falei, ó, mãe 7 de paus. Tem alguém ali na defensiva desse relacionamento. Morte. Aqui o desafio é de ressuscitar, né, gente? Porque a morte, ela fala de encerramento, de ciclo. Eu sinto aqui que a família não curte esse relacionamento, não. Mas a carta da morte, ela fala de transformação, ela fala de renascimento. 3 de paus. Aqui o portal ele tá aberto. Novas fronteiras pode acontecer sim, tá? Por mais que tenha dificuldade. Carta do Sol. O Sol eles vão ter clareza, né? O Sol é fonte de luz, tem uma energia, tem uma potencialidade grandiosa, tem uma espiritualidade também ajudando nessa situação aqui. Então a dificuldade que tem, gente, é de ressuscitar esse relacionamento. A dificuldade que tem é a família. É aqui uma imperatriz, que pode ser a mãe, que dificulta, né, essa volta. Mas que eles têm muita força. E por isso que ela também precisa ter, a palavra que vem para mim, bom ânimo, né? Ela ter bom ânimo, acreditar mesmo, né? Vamos lá. Aqui tem a pergunta que eu pulei.
Qual a energia principal que une os dois? Qual a energia principal que une os dois? Vamos ver. E olha só, a gente falou da carta da estrela, agora veio a torre. A sensação que eu tenho, se a gente fala qual a energia principal que une eles, é bem aquela coisa, a gente pode cair 7 vezes, mas levantamos a 8. A força que eles têm, então se a carta da torre, ela fala de um abalo, ela fala de uma ruptura. Se tem algo sólido, se aqui está sendo positivo, porque esse sentimento, esse relacionamento foi construído numa base sólida. Então, se ela tem uma base sólida, ela pode estremecer. Aqui fala de fazer uma transformação, uma transformação. Tenha um relacionamento, a palavra de novo, muito limitado, rotulado, e que precisa de uma roupagem ali deles, né? Vamos ver aqui com as demais. Ás de copas. Ás de copas, gente, é o transbordar, é o início, tem uma profundidade nesse sentimento. E é bem isso. Se a gente está falando de uma carta de destruição, aqui a gente já tem uma carta de um início. Então, quanto mais eles caem, não que isso seja bom, mas tem algo que se transforma, que mostra uma profundidade, que mostra a transparência, né? Então, a palavra que vem, os arrependimentos vêm, a confissão vem. Vamos tirar mais uma. E a carta do louco. Aqui, a carta do louco, a palavra que vem aqui, que é algo essencial, no sentido de dar mais leveza, né? Então, se dá leveza porque é uma situação presa, é uma situação ali de manipulação. É essa palavra que vem para mim. Vamos ver. O que o tarô pode revelar sobre o futuro do relacionamento deles? O que o tarô pode revelar sobre o futuro do relacionamento deles? Justiça. Aqui falo que se a gente fala o que o tarô pode revelar de equilíbrio, a verdade vai ser colocada em xeque-mate. Então, se tem mentira, não sei se vocês lembram, quem me acompanhou na última tiragem que eu fiz deles, que eu fiz com outro deck. Então, o outro deck tinha 2 faces, uma face do mal e uma face normal. Essa é a face normal. Então, que toda a ação vai ser colocada em pratos limpos. Então, que a verdade ela vai vir. Se tem falcatrua, se tem coisas erradas, coisas que fizeram, que tentaram aí se separar, vai ser colocada. E eles vão primeiro querer, eles estão numa situação de não colocar o amor, a emoção, mas sim resolver o que tem para resolver. Vamos ser direto, vamos resolver isso, aquilo. Você fez isso, aí depois que resolver, colocar em evidência, pôr aí na balança, né? Tem um equilíbrio, aí eles vêm para o relacionamento. Ó, e vem com força total. Fundo do deck, o Sol. O Sol fala de renovação. O Sol fala de reconciliação, de prosperidade. Então, sair do limbo, né?
sair ali da escuridão, da sombra e ir para a luz. Então, ter um êxito pode ter aqui uma honraria, sim. Vamos ver mais. Agora vamos ver em relação à família. Como? Deixa eu até tirar aqui. Vamos tirar com esse aqui. Se tiver que aparecer, vai aparecer. Como a família de Mert vê o relacionamento dele com Afra Sarasokli. Como a família de Mert vê o relacionamento dele com Afra Sarasokli. Os amantes. Vê como um obstáculo. Vê que tem sentimento entre os dois? Sim, mas vê um empecilho, vê obstáculos, tá? E vê que eles precisam tomar um direcionamento, tá? Então a família vê como um obstáculo, sim, tá? Existe preocupações ou apoio vindos da família dele em relação a essa união? Existe preocupações ou apoio vindo da família deles? Vamos ver. Carta do Sol, gente. O Sol, ele é fonte de luz, como eu falei. O Sol, ele é positivo. Vamos ver o fundo do deck. Carta do Enforcado. Então, se tem o Sol junto com o enforcado fala protelar, o enforcado fala de uma paradez, né? Então, esse Sol, quando a gente vem, existe a preocupação? Sim, existe uma preocupação, sim. Então, tem um ego grande que não deixa, que dá uma paradez, que deixa as coisas, interrompe, né? Por mais que tem sentimento, então as coisas elas estão paradas. E é cômodo para eles não ficarem juntos. Deixa eu ver aqui. Existe preocupações ou apoio vindo da família? Pode ser que alguns apoiem, outros não, ao imperador. O imperador, gente, ele é o poder, ele é o líder, ele é uma pessoa difícil de lidar. Então, e engraçado, o que a gente viu? Nós vimos, vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei? Imperatriz, na parte ali negativa. Que eu falei assim, que tem alguma coisa que a mãe, pode ser mãe, sinto mais ali a mãe dele, né? Que não concorda com esse relacionamento. E aqui o imperador. Então aqui, gente, eu não vejo eles de acordo, tá? De acordo aí com esse relacionamento, tá? E aqui a mãe ela vai na chantagem e o pai ele é mais severo, né? O imperador ele é mais severo. O imperador ele pode ser narcisista, ele pode chantagear, ele pode colocar um peso nas costas do outro, o outro se sentir culpado, né? Se sentir ali culpado, dependente de uma situação que ele arma, né? Então ele é aqui manipulador, tá? Então sim, a família, aqui eu sinto muita família dele, tá, gente? Muita família dele manipulando esse relacionamento aqui. Não vejo
que a família concorde aqui, tá? Agora, e aqui, ao mesmo tempo, é a família dos dois. Não vejo essa parte é os dois, mas eu vejo que a parte dele pega mais. Qual é o papel da família de Matt no relacionamento deles? Papisa. Qual é o papel? É um segredo, né? A Papisa, ela sempre fala de algo oculto, de segredo, de aqui, por ter a lua, de fazer as coisas por debaixo do pano. 7 de copas. 7 de copas, gente, é a carta do e se. É a carta ali da ilusão, né? E aqui, pra mim, qual é o papel da família? Iludir ele, de falar coisas que não são verdadeiras em relação a Afra, tá? Então, eles têm um papel grandioso de iludir ele, né? De falar coisas que não tem, de colocar fantasias caraminholas na cabeça dele. E eu sempre senti que ele pode ser um pouco fraco para isso, né? Claro, gente, a nossa família, a gente vai sempre achar que a família não quer o nosso mal. Não é que eles queiram mal, mas eles têm uma coisa ali de proteger, né, até o financeiro dele, vamos dizer assim. Vamos ver aqui e qual o papel da família da Afra no relacionamento. Ó, que interessante. O que saiu, gente? Imperador. O que saiu para a família dele? Quer dizer, a família dos dois, né? Imperador. Então aqui eu não vejo as famílias deles. As duas famílias aqui manipulam muito bem eles, tá? Controla, desafia, como que é? A chantagem é grandiosa para eles, tá? É isso. Eu abri o fundo do deck, ó, carta da estrela de novo. Me mostra que eles têm uma conexão, mas que eles vão ter aqui o apoio só do Espírito Divino, do Espírito Santo. Sinto lhe informar que é do Espírito Santo, né? Então, que a família não vai apoiar muito não, gente. Então aqui, eles se falam muito internamente, eles se conectam, eles têm ali aquele cordãozinho, né? Mas eu gosto de falar. Ó, que interessante. Deixa a tia pegar. Eu sei que as pessoas não gostam, né, que eu explico a carta, mas eu vou explicar. A parte dele, essa estrela tá nua. Na parte dela que eu senti a energia dela, a estrela está, essa moça está com roupa. Então, para ela, na verdade, ela tem uma dificuldade de se despir mesmo, né? Na verdade, não é a dificuldade, é o medo. Ela tem o sentimento, ela sente conectada com ele, mas ela perdeu a confiança nele. Então, é aquela música. Ainda vai levar um tempo pra gente, como que é? O que sentiu por dentro, natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara. Mas aqui eu não vejo que a gente tira o final da música do Lulu Santos, né? Não vou dizer que foi ruim,
né? Também não foi tão mal assim. Não quero. Aqui não é que eles não querem mais, mas aqui vai ter que ter paciência pra Tchutchu confiar. Só que ela também tem que se restaurar em muita coisa, tá? É isso, produção. É isso. Eu vou fazer colocar um oráculo aqui que eu não costumo. Na verdade, eu imprimi esse oráculo e eu coloco ele nas minhas leituras, né? Eu peço para consulente escolher um número e aí eu leio a mensagem, né? E aqui, ontem eu fiz uma leitura e eu usei eles e deu super certo. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que sai. É da minha querida Antônia. Antônia que fez esse oráculo também. Eu amo os oráculos dela. Eu tenho uma conexão muito grande com os oráculos da Antônia Pereira. Ela é de Portugal. Amo. Um beijo para Portugal. Meu sonho. Vamos lá. Olha só. Mudança positiva. Amém. Então aqui, gente, tem uma transformação. Se a gente for ver, aqui é um casulo, né? Que é a borboleta. Esse processo da metamorfose, ela não é nada boa. Tem a parte dolorida, mas vai ter a bonança aqui. Olha só, boas vibrações. Amém. Então, eu também vou pedir para vocês, tá? Para que a gente possa também vibrar para essa situação. Eu acredito muito em energia, né? Então, que eles se encontrem, que eles se conectem, que eles não se deixem de lutar. E principalmente pro Mert, porque o Mert já é mais cabecinha fraca, né? E que precisa aí de auxílio, né? Então, ó, olha só que interessante. Novas soluções, tem solução. Então vamos vibrar? Eu vou. Vamos lá vibrar. Vamos vibrar para ele. Vou até tirar aqui. Então, vamos pedir dentro das suas orações, da forma que você fala com o divino, se você acredita. Vamos nessa corrente aí para esse casal. Ó, olha que lindo, ó. Perdão. Então, que o perdão venha, né? Que assim seja, que assim se faça. Já está conectado. Curando feridas. Olha que lindo. Então, é um relacionamento que precisa aqui curar feridas. A solidão vai fazer eles se encontrarem. Como eu falei, a torre, algo que abala, algo que cai. Então, eles podem ali, o meio deles querer terminar. Mas eles têm força porque eles têm uma conexão, eles se falam entre eles não precisam estar juntos. Eles se sentem. Olha! É isso, minha gente. Fala pra mim como foi a leitura. Deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.